Olá, pessoal! Vim trazer para vocês um vídeo que nos ajuda com alguns cálculos da execução penal utilizando o Excel. Eu compartilhei com vocês uma tabelinha do Excel que tem algumas fórmulas que me ajudam no dia a dia da execução penal. Não é nada milagroso, não é nada que você não consiga fazer manualmente, mas são fórmulas, né, que eu já deixei salvas que me ajudam no dia a dia da execução penal, né? Agilizam o cálculo. Então eu fiz esse vídeo para mostrar algumas aplicações dessas fórmulas, tá? Porque às vezes você observa a fórmula e você fala, para que eu vou usar isso? Em que momento eu uso isso, né? Então eu trouxe esse vídeo para que vocês possam ver algumas possibilidades de aplicação dessas fórmulas, né? Que está naquele arquivo do Excel que eu disponibilizei para vocês. E essas fórmulas de utilização, elas não se limitam. Às vezes, você entendendo o cálculo que aquela fórmula faz, vocês podem até encontrar outras utilidades para aquela fórmula, né? Falar, isso aqui dá para calcular outra coisa. Enfim, são fórmulas simples, mas que me ajudam. Então, eu queria compartilhar com vocês, porque pode ser que ajude vocês também no dia a dia aí dos cálculos. Então eu fiz esse videozinho para mostrar algumas aplicações, né? Eu vou explicar para vocês que conta que essa fórmula faz e mostrar algumas aplicações que eu tenho utilizado na execução penal para essas fórmulas. E aí vocês ficam, né, inteiramente à vontade de experimentar aí, e às vezes vai surgir uma outra situação que vocês vão falar, nossa, seria interessante, aquela fórmula ali vai me ajudar para essa outra conta. Pode ser. Então eu vou explicar que conta aquela fórmula faz para vocês entenderem aí em que momento pode ajudar vocês, se vai ajudar vocês, né? Eu tô partindo aqui de uma experiência minha que, para mim, tem agilizado os cálculos, né? Não preciso ficar fazendo ali manualmente. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês para que eu possa mostrar aí algumas aplicações dessas fórmulas. Então, vamos lá, pessoal. Tenho aqui algumas fórmulas, como falei com vocês, eu vou dar sugestões de usos dessa fórmula, né? Vou dizer como é que ela calcula, e aí vocês podem até encontrar outras utilidades para essas fórmulas, né? Mas a princípio eu vou mostrar aqui como eu utilizo e como ela tem me ajudado, tá? Como eu falei, não tem nada milagroso, não são fórmulas espetaculares, mas são ferramentas que podem nos ajudar. Coloquei aqui essa tela do CEU, que é uma tela importante para a gente conferir os cálculos, que é a aba Informações Adicionais, Cálculo dos Requisitos Temporais. Aqui está me dizendo que o sujeito precisa cumprir 1/6 de 2 anos, que corresponde a 4 meses, mais 2/5 de 46 anos, que corresponde a 18 anos, 4 meses e 24 dias. Precisa cumprir isso, que é o requisito objetivo, né, do crime comum e do crime hediondo, a partir da data base, para que ele possa progredir de regime, não é isso? Então, aqui eu tenho, essa soma tá fácil, eu consigo fazer de cabeça, né? 18 anos, 4 meses e 24 dias, mais 4 meses, 18 anos, 8 meses e 24 dias. Como é uma continha que eu faço de cabeça, eu mesmo fiz a soma. Em alguns casos, eu vou ter que transformar os dias, eu vou ter que transformar esses dias em meses, transformar os meses em anos, que não é tão difícil, mas é mais uma continha para a gente fazer. Então, a gente tem uma outra fórmula aqui que pode ajudar. Mas, a princípio, então, vamos trabalhar com essa soma que está fácil, né? Para isso aqui, eu utilizo a minha primeira fórmula. Coloquei aqui como data inicial a data base, 16/10/2008, e coloquei a quantidade de pena que ele precisaria cumprir, 18 anos, 8 meses e 24 dias, que correspondeu a 9/7/2027. Foi o total que eu encontrei aqui. Só que disse a vocês, né, que essa data que eu encontrei não corresponde ao requisito temporal, 2/5/2027. Flávia, o que deu errado nessa conta? Por que a conta não bateu? Porque ainda não foi descontada a remissão. Pena remida é pena cumprida. Então, se ele já cumpriu uma quantidade X de remissão, ele não precisa cumprir isso de novo, já cumpriu. Portanto, isso vai ser abatido na data do requisito temporal.
E aí eu venho aqui, foi essa continha que eu mostrei para vocês na aula, né? Pego a data que eu encontrei, 9/7/2027, desconto os dias remidos, e aí eu encontro essa data, 2/5/2027, que é exatamente a data que está no meu atestado. Como é que eu faço essa continha aqui para ficar mais fácil? Coloco a data que eu tinha encontrado, né? 9/7/2027, vou colocar aqui. Opa! Foi a data que eu encontrei, né? Nove do 7/2027, desconto os 68 dias remidos que o sujeito tem. Então, aqui eu vou colocar 68. Vou achar a data 2/5/2027, igual está no atestado de penas. Então, recapitulando, somei os requisitos objetivos, que aqui a tela já me dá qual que é o requisito objetivo, já fez a conta para mim. Somei esses requisitos e joguei aqui na tabelinha. Data base, vou colocar aqui o total dos requisitos, ó, 18 anos, 8 meses e 24 dias, é o que ele precisa cumprir a partir de 16/10/2008. Data base, 16/10/2008, anos, meses e dias que ele precisa cumprir, e achei esse resultado, 9/7/2027, o mesmo resultado que eu achei aqui. Então, o que essa primeira fórmula faz? Ela nos indica qual a data que a gente vai chegar depois de transcorridos alguns anos, meses e dias, a partir de uma data inicial. Então, eu tenho uma data inicial, transcorrido esse tempo, vai dar que dia? 9/7/2027. Aqui o tempo está passando, né? Então eu quero saber, passando esse tempo aqui de 18 anos, 8 meses e 24 dias, a partir dessa data vai dar que dia? E aí, preciso então, achei esse resultado, eu coloco aqui, como é a minha data de progressão provisória, né? Que eu encontrei fazendo a conta, e venho subtrair a remissão, 68 dias remidos. Coloquei a remissão aqui, peguei a data da progressão, descontei a remissão e encontrei essa data final de 2/5/2027, igualzinho tá no meu atestado de penas, ok? Mas pode acontecer desse cálculo não ser tão intuitivo aqui, porque aqui eu só precisei somar os meses, né? Desses 18 anos, 4 meses e 24 dias, precisei somar só mais 4 meses, resultou 8 meses aqui, então foi uma conta muito fácil. Mas às vezes a gente tem contas mais difíceis, né? Que a gente vai ter número quebradinho, que vai transformar dias em meses, meses em anos. Então, eu uso essa segunda fórmula aqui. Eu coloco como data inicial a minha data base e coloco aqui o primeiro requisito objetivo de 4 meses. Encontrei 15/2/2009. Então, em 15/2/2009, ele terá cumprido aqui a fração do crime comum. Aí eu coloco essa como sendo a minha data base, ok? Aí eu coloco aqui embaixo, porque eu ainda falta o requisito objetivo do 2/5. Estou calculando aqui separadinho. Então, aqui eu calculei os 4 meses do comum, achei essa data. Essa vai ser a minha data inicial para eu somar o restante que ele tem que cumprir, os 18 anos, 4 meses e 24 dias. Achei 9/7/2027. Se ele tivesse mais uma fração ou percentual diferente, eu pegaria essa data de 9/7/2027, colocaria como data inicial e jogaria aqui nessa segunda linha o outro requisito objetivo, se eu tivesse aqui um terceiro. Flávia, para eu jogar o terceiro requisito objetivo, tem que ser nessa segunda linha? Tem que ser na segunda linha. Por quê? Essa fórmula, que é a mesma dessa, ela inclui o dia do começo e exclui o dia do final, para a progressão de regime, que é a conta que a gente deve fazer mesmo. Só que se eu estou calculando os requisitos separadinhos, eu não posso ficar toda hora incluindo o dia do começo e excluindo o dia do final. Porque sempre vai estar -1. Se vocês olharem a fórmula, a tradução da fórmula, tem um -1 lá, que é para incluir esse dia do começo.
Então, se toda vez eu uso essa linha de cima, ou se eu uso essa mesma tabela, para fazer o cálculo das frações separadas, ela vai ficar sempre descontando -1, ou seja, incluindo o dia do começo e incluindo o dia do final. Mas eu faço isso uma vez só, porque é um requisito objetivo só. Eu só fracionei o cálculo. Então, se eu fracionei o cálculo, eu fiz aqui na primeira linha, achei a minha data provisória. Uso essa data como data base e jogo aqui o segundo requisito objetivo. Achei essa data. Se eu jogar aqui em cima, eles vão descontar o dia do começo de novo. Então, vai dar uma diferença aqui de um dia. Então, se tem mais de uma fração percentual, eu vou sempre jogando a partir... joguei o primeiro fração percentual, o primeiro requisito objetivo. Essa é minha data base. Começo a partir dela, jogo o segundo requisito objetivo, achei essa data. E aí, se eu tiver um terceiro, eu vou usar essa data como data inicial, mas nessa linha de baixo. Se eu jogar em cima, eles vão descontar um dia de novo, que é o dia da inclusão do começo e exclusão do fim. Então, só esse cuidado, né? Eu fiz essa outra tabela exatamente para a gente não cair na tentação de usar essa, né? Achei uma data provisória, jogo aqui e faço a conta de novo. Porque senão vai estar descontando, toda vez que eu fizer isso, vai estar incluindo o dia do começo e excluindo do fim. E aí vai dar uma diferença de 1 ou 2 dias, dependendo de quantas vezes você for jogando o requisito objetivo aqui. Então, eu fiz essa separadinha aqui só por conta disso, para nessa segunda linha eu não incluir o dia do começo e excluir o do fim. Para que eu só faça isso uma única vez no meu cálculo, quando eu calcular aqui a primeira fração percentual. Tudo bem? E aí, de novo, achei 9/7/2027, posso jogar aqui, descontar a remissão, vou achar a data que está aqui, ó, 2/5/2027. Tranquilo, né? Então, essas duas aqui, eu acho a data do requisito objetivo, né? Eu pego uma data inicial, vou transcorrer determinado tempo e vou achar quando é que vai dar essa data. Flávio, eu posso fazer isso facilmente à mão? Pode, mas o Excel ele já faz essa correção de data, de mês que tem 30, tem 31. Então, o Excel facilita muito nesses pequenos detalhes, sabe? Então, para mim tem sido mais fácil usar essa tabelinha. Mas como disse a vocês, nada milagroso, vocês fiquem à vontade se quiserem, né, continuar fazendo cálculo manual. Bom, agora eu tenho mais 3 fórmulas aqui. Aqui eu tenho uma data inicial, vou somar alguns dias e vou achar uma data final. Então, da mesma forma que eu somei aqui nessa primeira tabela, anos, meses e dias, aqui eu estou, a partir dessa data, somando dias para achar a data final. Vamos supor que você tem esse atestado de penas, tem essa mesma tela que a gente está vendo aqui, mas o apenado te contou que está para chegar uma nova condenação com uma pena X, né? Vamos supor uma pena de 6 anos, crime comum, né? E aí ele quer falar assim, olha, quando chegar essa condenação, quanto que eu tenho que pagar dela? Para quanto vai a minha progressão depois que chegar essa nova condenação? Você achou aqui a data da progressão, a data do requisito, com base no que você já tem. Mas se chegar uma nova condenação, e aí vamos pensar, mantida a data base, mantido tudo, né? Eu vou ter que calcular aí, vamos supor, 1/6 ou 2/5 dessa pena, né? E às vezes é mais fácil a gente calcular 1/6 ou 2/5 em dias, transformar tudo em dias do que calcular em anos, meses e dias, né? Tem vezes que eu faço tudo em meses, tem vezes que eu faço em dias, dependendo eu faço separadinho. Tudo depende do que ficar mais fácil, né? Do que der a conta mais fácil, mais redondinho. Mas se eu resolver calcular em dias, então eu sei que vai chegar, eu tenho aqui uma data de progressão prevista para 20/6/2021, mas vai chegar uma nova condenação e dessa condenação eu preciso cumprir, vamos colocar aqui, 247 dias. E aí ele vai me dar a data da progressão. Então aqui eu estou pegando uma data e fazendo o transcurso de tempo de X dias, no meu exemplo 247, a partir dessa data. Um exemplo que disse vocês, né, que eu utilizo para isso é quando eu faço o cálculo em dias, mesmo quando eu calculo, às vezes eu vou conferir, né, 1/6, 2/5,
ou não tem no atestado, enfim, né, igual esse exemplo que eu dei, a condenação ainda não aportou na execução, eu fiz o cálculo em dias. Então, tudo bem, eu consigo usar essa tabela aqui. Para eu não ter que transformar 247 dias em meses e dias, eu já coloco tudo em dias mesmo, eles vão me dar a data também. Então, da mesma forma que a primeira fração e a segunda, é um tempo passando a partir de uma data. Só que aí esse tempo foi calculado em dias, mas é o mesmo raciocínio, né? Porque se eu tenho essa tabelinha, eu vou estar aqui mastigado para mim, anos, meses e dias, né? Mas se eu não tenho essa tabelinha, né? Eu posso ter que fazer essa conta, essa fração aqui, ou percentual à mão. Se eu preferir fazer em dias, tá tranquilo, eu consigo usar essa fórmula aqui, sem precisar transformar em anos, meses e dias. Tudo bem até aqui? Duas últimas fórmulas. Servem para a mesma coisa, tá? Aqui eu tenho uma data inicial e uma data final, e eu quero saber quantos dias passou de 15/5 de 2018 a 22/5 de 2019. 372 dias. Então, quantos dias passou entre uma data e outra? Aqui me dá em dias. Aqui eu tenho quanto tempo passou entre uma data e outra, só que o resultado é em anos, meses e dias. Também ajuda, né? Flávia, para que eu vou querer saber isso? O sujeito me falou que ficou preso preventivamente numa data, conseguiu liberdade provisória em outra data, e esse tempo não está sendo detraído, né? Eu vou lá na aba Eventos, vejo se isso está registrado lá, e eu posso querer conferir o tempo. Esse tempo que ele ficou preso preventivamente. Falo, bom, então está faltando aqui, no meu exemplo, 372 dias que não estão sendo computados, né? Então, aqui, me diz isso. Tem uma outra utilização interessante, que é nos casos de indulto. Suponhamos que você viu que um apenado preencheu o requisito do indulto de 2017, ele preenche o requisito do indulto. E você só viu hoje, na data de hoje. Referente ao decreto de 2017. Ele precisa ter cumprido o requisito para o indulto lá em dezembro de 2017. Não adianta ele cumprir hoje o requisito e eu pedir com base no decreto. O decreto diz que tenha cumprido, exemplo, 1/8 da pena até 25 de dezembro de 2017. Aí eu preciso conferir se ele realmente cumpriu. Tem um exemplo aqui de 1/8 da minha cabeça, né? Vamos supor, eu preciso conferir se ele cumpriu esse 1/8 lá em dezembro de 2017. Bom, eu tenho meu atestado de penas com o total de pena cumprida hoje. Então, hoje eu sei que ele cumpriu tanto tempo. Mas eu preciso saber o quanto que ele tinha cumprido lá em 2017. Então, eu tenho que pegar o total cumprido hoje e diminuir o tempo que passou de 25 de dezembro de 2017 até hoje. Porque se eu quero saber o quanto que ele tinha cumprido em 2017, de 2017 para frente eu não posso somar, porque não tinha acontecido ainda, né? Eu preciso parar a quantidade de pena cumprida em 25 de dezembro de 2017. Então, eu pego a data de hoje, coloco a data... Não, eu pego a data de 25 de dezembro de 2017, coloco a data de hoje e vou achar quantos dias passaram-se nesse período. Então, eu vou pegar, vamos supor que ele tem 10 anos de pena cumprida, hoje, em 25 de dezembro de 2017, ele tinha 10 anos menos isso, menos 372 dias. Aqui no meu exemplo, as datas não estão batendo com o meu exemplo, né? Mas aqui eu desconto, então, o tempo que passou de lá para cá, para eu achar o tanto que ele tinha cumprido lá em 2017. Lembrando que pena remida é pena cumprida. Então, a remissão que ele ganhou a partir de dezembro de 2017, eu também tenho que descontar da pena cumprida. Por quê? Porque em 25 de dezembro de 2017 ele não tinha aquela remissão. Então, eu não posso contar como esse tempo de pena cumprida se à época esse tempo não existia, essa remissão não tinha sido homologada, né? Então, isso é importante também, para eu achar fielmente a quantidade de pena que ele tinha cumprido lá em 25 de dezembro de 2017, para ver se ele realmente vai preencher o requisito para o indulto.
é uma hipótese de utilização. O que é importante entender? Data inicial, data final, passaram-se entre essas datas 372 dias. Ou data inicial, data final, passaram-se nesse período 5 anos, 10 meses e 16 dias. Dei um exemplo de utilização, que é esse exemplo aí do indulto, né? Ah, Flávia, mas o Senhor nos dá o cálculo lá do indulto, né? Naquela linha do tempo. Ele dá o preenchimento, né? Se preencheu a fração, enfim. Mas, particularmente, eu gosto de fazer o cálculo manual, assim. Em algumas situações eu ainda sou um pouco, desconfiada, assim, né? E eu gosto de fazer esses cálculos manuais. E às vezes também eu não tô com o CEU aberto na hora do atendimento e eu vou precisar fazer isso aí à mão, né? Então, é importante a gente saber, a tabelinha do Excel nos ajuda, então, para eu descobrir esse tempo que passou entre uma data e outra, seja em dias, seja em anos, meses e dias. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês consigam tirar algum proveito dessas fórmulas, né? Como eu falei com vocês, são simples. Dá pra gente fazer isso perfeitamente manualmente. Mas o Excel tem me ajudado, então resolvi compartilhar com vocês, porque pode também ajudar vocês. Tudo bem? Até breve, então.